Toda vez vai ter essa leitura. Eu já passei. Não, mas esse programa é apresentado pelo JC e pelo Romano. Olá, amigos, muito boa tarde. Estamos aqui ao vivo, direto dos estúdios da Rádio Baré e do Jornal do Comércio, que juntamente com a Amazon Play TV Digital dá início ao programa 2018, o ano da transformação. O programa de hoje nós vamos receber um pré-candidato ao Senado da República, o defensor público Carlos Almeida Filho, que daqui a pouco estará aqui em nossos estúdios para dizer aos senhores por que ele quer ser senador da República pelo estado do Amazonas e quais são os seus objetivos, quais são suas propostas e quais são suas defesas do estado, caso seja eleito na eleição do próximo dia 7 de outubro de 2018. Ao mesmo tempo, você vai poder participar e interagir com o programa através do WhatsApp 98415-2544, que vai estar na telinha já já, 98415-2544. Basta mandar a sua mensagem para o nosso WhatsApp, que será lida aqui e encaminhada ao pré-candidato, que dará as respostas aos senhores diretamente aqui dos estúdios da Rádio Baré e da Jornal do Comércio. Você, então, fique ligado que nós voltamos em 2 minutos, já com a presença do candidato Carlos Almeida, do pré-candidato Carlos Almeida Filho, e também do nosso debatedor, que é o redator-chefe do Jornal do Comércio, o Fred Novaes. Até já! Assim como o Da Vinci Hotel, com uma localização privilegiada a poucos metros do maior shopping da cidade e amplo espaço para eventos empresariais e social, o Da Vinci Hotel é sinônimo de conforto e bons serviços. Em Manaus, hospede-se no Da Vinci Hotel. Há 50 anos, a indústria amazonense está fortemente presente na vida da gente. Ela produz os sabores, a energia e a tecnologia que nos permite seguir e repetir a nossa rotina com mais praticidade e conforto. A indústria possibilita o sustento de 600 mil pessoas em nosso estado. É ela a responsável por 50% de toda a riqueza gerada no Amazonas. Saibam que é a indústria amazonense que mantém e administra o sistema da Federação das Indústrias do Estado pelo SESI, SENAI e IEL. A FIEAM defende os interesses da indústria. O SESI promove a educação, saúde e segurança do trabalhador. O SENAI oferece cursos profissionalizantes e tecnologia. O IEL promove o estágio, capacitação empresarial e inovação. Sistema FIEAM. Há mais de 60 anos contribuindo para o fortalecimento da indústria amazonense. Manaus tem a tradição de receber bem seus turistas, assim como o Da Vinci Hotel, com uma localização privilegiada a poucos metros do maior shopping da cidade
e amplo espaço para eventos empresariais e social, o Da Vinci Hotel é sinônimo de conforto e bons serviços. Em Manaus, hospede-se no Da Vinci Hotel. Há 50 anos, a indústria amazonense está fortemente presente na vida da gente. Ela produz os sabores, a energia e a tecnologia que nos permite seguir e repetir a nossa rotina com mais praticidade e conforto. A indústria possibilita o sustento de 100 mil pessoas em nosso estado. É ela a responsável por 50% de toda a riqueza gerada no Amazonas. Saibam que é a indústria amazonense que mantém e administra o sistema Federação das Indústrias do Estado pelo SESI, SENAI e IEL. A FIEAM defende os interesses da indústria. O SESI promove a educação, saúde e segurança do trabalhador. O SENAI oferece cursos profissionalizantes e tecnologia. O IEL promove o estágio, capacitação empresarial e inovação. Sistema FIEAM. Há mais de 60 anos contribuindo para o fortalecimento da indústria amazonense. Manaus tem a tradição de receber bem seus turistas, assim como o Da Vinci Hotel, com uma localização privilegiada a poucos metros do maior shopping da cidade e amplo espaço para eventos empresariais e social. O Da Vinci Hotel é sinônimo de conforto e bons serviços. Em Manaus, hospede-se no Da Vinci Hotel. Há 50 anos, a indústria amazonense está fortemente presente na vida da gente. Ela produz os sabores, a energia e até o IEL promove o estágio, capacitação empresarial e inovação. Sistema FIEAM. Há mais de 60 anos contribuindo para o fortalecimento da indústria amazonense. Manaus tem a tradição de receber bem seus turistas, assim como o Da Vinci Hotel, com uma localização privilegiada a poucos metros do maior shopping da cidade e amplo espaço para eventos empresariais e social. O Da Vinci Hotel é sinônimo de conforto e bons serviços. Em Manaus, hospede-se no Da Vinci Hotel. Há 50 anos, a indústria amazonense está fortemente presente na vida da gente. Ela produz os sabores, a energia e a tecnologia que nos permite seguir e repetir a nossa rotina com mais praticidade e conforto. A indústria possibilita o sustento de 600 mil pessoas em nosso estado. É ela a responsável por 50% de toda a riqueza gerada no Amazonas. Saibam que é a indústria amazonense que mantém e administra o sistema Federação das Indústrias do Estado pelo SESI, SENAI e IEL. A FIEAM defende os interesses da indústria. O SESI promove a educação, saúde e segurança do trabalhador. O SENAI oferece cursos profissionalizantes e tecnologia. O IEL promove o estágio, capacitação empresarial e inovação. Sistema FIEAM. Há mais de 60 anos contribuindo para o fortalecimento da indústria amazonense. Manaus tem a tradição de receber bem seus turistas, assim como o Da Vinci Hotel, com uma localização privilegiada a poucos metros do maior shopping da cidade e amplo espaço para eventos empresariais e social. O Da Vinci Hotel é sinônimo
pleno de conforto e bons serviços. Em Manaus, hospede-se no Da Vinci Hotel. Há 50 anos, a indústria amazonense está fortemente presente na vida da gente. Ela produz os sabores, a energia e tecnologia que nos permite seguir e repetir a nossa rotina com mais praticidade e conforto. A indústria possibilita o sustento de 600 mil pessoas em nosso estado. Ela é a responsável por 50% de toda a riqueza gerada no Amazonas. Sabe que é a indústria amazonense que mantém e administra o sistema Federação das Indústrias do Estado pelo SESI, SENAI e IEL. A FIEAM defende os interesses da indústria. O SESI promove a educação, saúde e segurança do trabalhador. O SENAI oferece cursos profissionalizantes e tecnologia. O IEL promove o estágio, capacitação empresarial e inovação. Sistema FIEAM. Há mais de 60 anos contribuindo para o fortalecimento da indústria amazonense. Amigos, muito boa tarde, diretamente aqui dos estúdios da Rádio Baré e Jornal do Comércio. Estamos iniciando o programa 2018, ano da transformação, uma realização do Jornal do Comércio e Amazon Play TV Digital. Como dissemos no programa anterior, 2018, ano da transformação, porque mudar é preciso. Está durante esse período eleitoral, cujas as eleições irão ocorrer no próximo dia 7 de outubro, e em segundo turno, nos cargos que requererem o segundo turno, a eleição será no dia 28 de outubro. E nós vamos convidar aqui para sentar conosco sempre os pré-candidatos e os candidatos pós houver as convenções no mês de julho, para mostrar o porquê vieram, porque estão colocando o seu nome para o julgamento do povo, uma vez que será outorgado ao mesmo uma procuração pelos eleitores do estado do Amazonas. Este ano teremos eleição para presidente da República, governador do estado, senadores da República, deputado federal e deputado estadual. E hoje, 2018, ano da transformação, recebe o defensor Carlos Alberto, que é um pré-candidato pelo PRTB ao Senado da República nas eleições agora do próximo dia 7 de outubro. A meu lado, para ajudar a conduzir esse programa, sempre o editor-chefe do Jornal do Comércio, o jornalista Fred Novaes. Tudo bem, Fred? Tudo ótimo, graças a Deus. A expectativa é da gente ampliar cada vez mais esse debate, oferecer aos nossos leitores, aos nossos ouvintes, cada vez mais um diálogo com o futuro candidato, que venha apresentar suas propostas, suas ideias, e que a gente possa ter ampliado aí esse momento de distribuir cada vez mais o entendimento sobre o que significa esse processo, e esse ano de 2018 certamente para a transformação do Brasil, um novo modelo que é que todos esperamos. Prazer tê-lo aqui, Dr. Carlos Alberto, defensor público, há 13 anos militando aí como defensor, e tem uma carreira aí brilhante, já foi presidente da Associação dos Defensores. Muito prazer em recebê-lo. Muito obrigado a ambos, por um caso, e muito obrigado aos nossos ouvintes e
internet espectadores, acho que é com melhor a gente certeza, dizer são assim, os nossos seguidores. que nos estão acompanhando, e todas as pessoas que estão fazendo aí o compartilhamento das informações. É bom para que neste momento de pré-candidatura se possa fazer esse debate a respeito dessas ideias, até porque o rumo e a condução do nosso Estado efetivamente está na mão do povo através de seus representantes eleitos. Ok. E lembrando a vocês, nós estamos ao vivo e você pode interagir com o nosso programa através do WhatsApp 98415-2544, 98415-2544. Você pode enviar suas perguntas, que aqui nós passaremos ao pré-candidato e ele dará a resposta ao vivo para vocês aqui, Jornal do Comércio, Amazon Play 2018, ano da transformação. Candidato, vamos à primeira pergunta, que não pode ser diferente, é uma pergunta que eu faço a todos que aqui comparecem. Por que o defensor Carlos Alberto quer ser senador da República pelo Estado do Amazonas? Tem algum limite de tempo para poder falar? Fique à vontade, desde que não passe de 5 minutos, está tudo certo. Para a gente ter tempo de fazer outras perguntas. Dá para começar por aí mesmo. Eu vou começar por essa. A questão bem simples com relação ao processo eleitoral, eu vou responder por conta dessa questão do tempo. É a seguinte: o processo político eleitoral, ele é algo essencial para a nossa República. Eu não conheço outra maneira de se guiar os rumos da minha, da tua e da vida de quem está nos acompanhando que não seja através do processo político. Então, nossos representantes no Legislativo e no Executivo traçam ou devem traçar políticas públicas que representam o alimento nas nossas casas, o transporte nas nossas ruas, o sistema viário, o sistema elétrico. E nós estamos num momento, e o nome do programa vem muito a calhar, onde todas aquelas promessas de um Estado que deve funcionar de forma adequada não se veem cumpridas, de norte a sul do Brasil. Nós não vemos isso sendo cumprido e há uma repulsa cada vez mais crescente da população por conta dos representantes políticos. A última eleição que teve agora, suplementar no Tocantins, representou um total de quase 52% de eleitores que decidiram ou não votar, nem não ir, ou votar em branco ou votar nulo. Isso é sinônimo de uma coisa muito importante. A população está rejeitando a classe política. O grande problema, e eu falo para quem está acompanhando, é que há uma confusão muito grande entre política, que é uma coisa boa e importante e essencial, com a má política, que virou sinônimo da política que nós vivemos hoje. Qual é a circunstância, então, nesse ano, vou repetir agora o refrão do programa, que é o 2018, um ano da transformação. É porque nós estamos, me perdoe agora o popularesco, num ou vai ou racha. Ou a gente vai buscar mudar a nossa circunstância, ou nós vamos descer ladeira abaixo. Eu vou imitar aqui, parafrasear Martin Luther King, que foi um dos maiores expoentes pela defesa de direitos civis no mundo, falou uma coisa muito interessante, que é o que me move como defensor. É o que me move como defensor há 13 anos. O que mais me preocupa, diz Martin Luther King, não é o grito dos maus, mas é o silêncio dos bons. Rui Barbosa também falou sobre isso. E, na verdade, ambos não são originais, porque eles repetem a Bíblia. No nosso livro sagrado está escrito de uma forma muito clara: a quem é muito dado, muito será cobrado. Eu fui talhado e trabalhado por uma família que valoriza e estimula o estudo e a responsabilidade, e acabei escolhendo a defensoria como uma opção de coração. Sou defensor de coração. Entendo que a defensoria é uma opção porque ela implementa modificação social. E é o que eu venho tentando fazer há 13 anos. Alguns casos com sucesso, outros, infelizmente, não. Faz parte. Quisera eu que tudo dependesse do meu único esforço, mas existe uma quantidade de atores muito enormes. E isso já responde à pergunta. Algumas das demandas que eu tenho que levar à frente tratam basicamente de políticas públicas. Eu trato com isso. E o problema é justamente o seguinte:
essas políticas públicas que interessam com a geração de empregos que nós temos aqui, que eu pego o efeito colateral, com as situações referentes a políticas de consumo, as políticas referentes à moradia, elas precisam de uma discussão fora do cenário judicial, por conta das próprias limitações do cenário judicial. E elas precisam, então, ser discutidas no cenário político. Se tenho, então, condições de apresentar propostas de modificação de tais cenários, então acredito, atendendo aos pedidos que me foram feitos por representações associativas, movimentos sociais, líderes comunitários, amigos, parentes, representantes políticos de todas as espécies, inclusive da própria família, que eu não posso me negar de, nesse ano, onde ninguém mais acredita em nada, em dar uma opção para a escolha do povo. Okay. Esse é o motivo. Aí foi a primeira explicação do candidato defensor Carlos Alberto. Uma observação pré-candidato para não ter problemas eleitorais. É que, para mim, as coisas já estão indo naturalmente, é tanta gente, só me desculpa, o senhor está corretíssimo. E agora o nosso amigo Fred. Fred, pessoal, só licença um minutinho, porque eu não posso deixar de falar uma pequena coisa aqui. O programa de hoje, eu quero, aproveitando aqui a presença do pré-candidato e todos aqueles que aqui virão, eu quero dedicar esse programa. Eu, em nome do Grupo Jornal do Comércio, da Rádio Baré, da Amazon Play TV Digital, esse programa eu quero dedicar a uma pessoa que nos deixou nesse final de semana, que é o empresário José dos Santos Azevedo. Ele que sempre lutou para alcançar seus objetivos, foi um líder nato, um empreendedor de primeira linha, que, saindo lá como um simples radiotécnico, chegou ao império que ele construiu e deixou um legado para os empreendedores do Amazonas. Porque se quiser fazer, faz. E esse exemplo ele deixou para todos aqui. Então, o programa de hoje nós dedicamos a José dos Santos Azevedo. Desculpa, Fred. Perfeito. Professor, posso chamar de Carlos Alberto? Por favor. Carlos Alberto, porque é a primeira experiência como cargo eletivo, né, candidatura lançada o teu nome, mas por que a opção pelo Senado Federal? Excelente pergunta, e ela me ajuda a responder muitas demandas que têm vindo neste mesmo sentido. A questão é de utilidade. O cenário político que nós temos nesse ano de 2018 é de eleições gerais. Muita gente ainda se confunde com relação a isso. Tem gente que pergunta assim nas ruas, vai sair a prefeito? E esse não é um ano para isso. Uhum. E isso é muito comum encontrar. Esse é um ano de escolhas de governadores, senadores, deputados estaduais, deputado federal e presidente da República. Eu sou defensor público. Eu não sou político. Eu sou defensor da população. Eu trabalho com tutelas coletivas e escolhi de propósito uma unidade onde eu tenho que fazer trabalho de movimentação de políticas públicas. Esse é o meu trabalho. O meu trabalho no dia a dia exige trabalhar com políticas públicas. Só para teres uma ideia, hoje de madrugada, acabei de encerrar, terminei, depois de muito trabalho, a concretização da minha dissertação de mestrado. Vou apresentar mês que vem. E o tema da dissertação é políticas públicas de moradia. Qual é o grande problema que eu tenho observado durante todo esse tempo? Eu não vejo a aplicação, por exemplo, de políticas públicas de moradia aqui no estado. Nós não temos isso. O próprio reflexo do crescimento desordenado da cidade, que é muito fácil apontar o dedo para a população, é causado por uma inação estatal. Então, a busca pelo cenário político se deve dar com o ideal de servir como um instrumento para ampliação das atuações de políticas públicas que eu já faço. E eu percebo claramente que não conseguirei isso na Assembleia, apesar de valorosa, e muito menos na Câmara Federal, apesar de valorosa. Existem, no atual contexto, dois cargos que se mostram sendo aptos a discussão comum, que servidores públicos sejam vistos como sendo pessoas encostadas no seu cargo. E nós temos aí uma série de exemplos de servidores dedicados. Eu procuro fazer o máximo para poder ser nesse sentido e mostrar resultado à população. Então, a opção de buscar o Senado não é para ser político em si, é para ser útil à finalidade que me proponho. Qualquer outro cenário não tem sentido em eu mudar o trabalho que eu já faço como defensor que não seja esse. Então, a procura pelo Senado visa ampliar
a atuação coletiva que já faço, procurando a implementação dessas políticas públicas. E acrescentando a questão, e a opção pelo partido? O senhor já havia falado nos bastidores que o senhor fez a filiação esse ano, né? Por que a opção pelo PRTB? Tem alguma questão ideológica com relação ao partido ou foi uma opção por um outro viés? Essa é a questão mais difícil no processo. Para o nosso amigo que está acompanhando, hoje como defensor, eu não tenho partido. Hoje, enquanto defensor, não se tem partido ou mandato. Eu sou independente funcional, então eu obedeço à Constituição Federal. Ponto. Só que no cenário político não é bem assim. Você precisa de uma legenda. Isso é essencial, é exigência constitucional. O problema das legendas, em regra, que nós temos no Brasil, em especial aqui no Amazonas, é que as legendas com um pouquinho mais de corpulência estão já sendo, há muito tempo, controladas e organizadas por lideranças políticas, os alcunhados caciques que nós conhecemos aqui no nosso estado. O problema que isso gera, Fred, é que, num passado não muito recente, pelo menos 2 candidatos já reclamaram que o destino das suas vidas foram modificados por conta de decisões dos caciques. Eu não quero ser um desses. E para que eu possa ter decisões com liberdade e consciência, eu teria que procurar uma legenda que me propiciasse isso. O convite feito pela Nacional do PRTB, do presidente Levi Fidelix, foi um convite que tive que analisar com todo o cuidado. Por quê? Os ideários específicos do partido são compatíveis com as bandeiras que nós queremos pregar. Para você ter uma ideia, PRTB prega pátria e família, e isso não é nada diferente dos valores que nós empregamos como servidores ou então como pessoa mesmo, bem como me concedeu a liberdade para poder ter a decisão de forma soberana e em conjunto com todos os meus liderados, amigos e parceiros, de fazer a escolha que eu entendesse que fosse mais útil. Essa é a opção. O efeito colateral, contudo, é que o PRTB, apesar de uma legenda de enorme respeito, tem as limitações que o processo eleitoral impõe. Para você ter uma ideia, e para quem não está entendendo isso, para você ter uma ideia, o MDB tem mais de 300 milhões de reais de fundo eleitoral, enquanto o PRTB vai ter 3 milhões para todo o Brasil. Essa é uma escolha, então, de um caminho de independência, mas é uma trilha para um caminho de Davi contra Golias. E outra questão nisso aí é também a questão do tempo de propaganda disponível, né? Uma vez que o tempo é bastante reduzido, que tipo de mecanismo, no caso específico seu, pensa em utilizar as redes sociais? Qual é o canal para buscar uma interação maior com o eleitor, uma vez que a propaganda via horário gratuito deve ser bastante limitada? A propaganda que existe na rádio e TV ainda é muito importante. Só que ela ainda ela já vem sofrendo da ojeriza que a população vem tendo do próprio horário eleitoral. Mas ainda assim, no estado do Amazonas colossal como o acesso, principalmente ao interior, depende brutalmente de rádio e TV. Mas os últimos exemplos de eleições suplementares, em especial o último exemplo, onde o sagrado vencedor tinha pouquíssimo tempo de TV, se eu não me engano, menos do que 5 segundos. Menos do que 5 segundos, mostrou que a utilização das redes sociais é suficiente para que você possa cativar o público que queira buscar uma nova opção. A propósito, para quem mesmo está observando, compreende o quão excludente é essa política de colocar candidatos majoritários em posição de desigualdade. Se, afinal de contas, a disputa pelos cargos não implica em qualquer desigualdade com relação ao tempo. Isso é incorreto. Mas, que queira que não, a regra foi criada para poder se manter esse ciclo vicioso. Fred, eu ter uma pergunta aqui da Rosimeire Muniz, justamente dentro do que você perguntou para o candidato, para o pré-candidato, como é que o senhor pretende atingir justamente, já que o senhor nunca militou na política, a população do interior do estado para levar a sua mensagem e se tornar, depois das convenções, um candidato conhecido? Além do que eu já respondi ao Fred, o trabalho que eu realizo como defensor não é de hoje. Eu fico feliz e satisfeito de ter realizado um trabalho muito concreto, de estar realizando um trabalho muito concreto, e não é um trabalho centrado unicamente na capital.
As minhas atuações durante esses anos se estendem por diversos municípios e isso exige que eu tenha que fazer atuações ou em parceria ou mesmo presencialmente. Para você ter uma ideia, recentemente eu estive em Lábrea, semana passada, para poder fazer atuações de processos nossos que já estão andando há alguns anos lá. Mas recentemente eu estive em outras comunidades, como em Parintins ou em tantas outras. Isso é importante destacar que o trabalho que realiza não é um trabalho eleitoral, é um trabalho como defensor público, que é um trabalho consolidado já há muitos anos. E isso é muito interessante, porque nas comunidades que eu tenho andado, não só aqui na capital como no interior, a população se ressente muito que a presença dos representantes só se dá em situações sazonais, próximo do período eleitoral. O meu caso é bem diferente. Essa não é a minha farda do dia a dia. Isso aqui eu venho a razão ao respeito que nós temos aqui ao estúdio, mas a minha farda é geralmente bota e camisa, onde eu tenho que estar toda hora em contato com a população, porque isso faz parte da defesa que se exige no dia a dia. Isso é extremamente importante, mas isso não vai excluir, obviamente, a necessidade de se caminhar o máximo possível de municípios, levando uma palavra de esperança à população. Perfeito. Vamos lá, tem mais? Ou quer mais uma pergunta? Então, faça mais uma, que eu vou dar a vez aqui para o nosso seguidor. Perfeito. Sobre essa questão que o senhor colocou com relação a caciques, né? Como é que o senhor avalia essa questão hoje da política brasileira, que ainda é muito centrada no personalismo, né? Das lideranças partidárias? Como é que o senhor enxerga, por exemplo, o modelo americano, por exemplo, de primárias, né? O que o senhor acha poderia ser uma reforma política que pudesse privilegiar talvez a base partidária e não apenas os caciques? Isso é importante e assim, eu sou novo no cenário, estou entrando agora, então eu acho que o ditado mais ou menos não é aquele de que você entrou agora já não pode sentar na janelinha, mas dar opinião sobre como o carro está andando é importante. Mas assim, só o processo que nós já temos esse ano já é um diferencial brutal. Não é a panaceia ainda, isso não é ainda a solução adequada. Mas só o fato de que você tem um processo eleitoral mais reduzido, com 3 meses, e o fato de que você tem limitações no processo de financiamento eleitoral, isso faz com que o trabalho efetivamente realizado por aqueles que se demonstram candidatos vai passar finalmente a ser mais valorizado do que o poder econômico. Antes, isso era muito comum falar aqui no Amazonas. Qualquer pessoa com razoável investimento poderia eleger, ou então eleger até um poste. Um poste com dinheiro podia ser eleito. E alguns postes a gente teve que tolerar por aí, ou talvez ainda tolere. A questão mais concreta que nós temos que ter com isso é porque o processo democrático que exige a nossa legislação ainda permite com que haja muita liberdade dentro dos partidos. O Amazonas é um caso à parte. Porque o Amazonas tem um processo político que ainda é arraigado num tradicionalismo de um mesmo grupo há pelo menos 30 anos. Eu sei que todo mundo fala isso, mas é verdade. No caso aqui dos nossos possíveis pré-candidatos a Senado, a grande maioria, se não todos eles, já estiveram ligados ou estão ligados a pessoas que hoje estão no executivo, mais tarde estarão de novo e mais tarde voltarão novamente. Hoje se declara que não pertencem a grupos políticos, mas no frigir dos ovos todos acabam caminhando juntos. A população, evidentemente, deve compreender que isso se trata, na verdade, de mais do mesmo. Então, o processo de mudança, volta a falar, o título do programa não poderia ser mais igual. Começa efetivamente esse ano. O choque começa agora. A propósito, eu estou vendo, Fred, o choque começando desde o ano passado. Ano passado, aqui no Amazonas, 40% do eleitorado disse não. E se nós tivéssemos outras opções, porque não houve outras opções para o executivo estadual no ano passado, mas uma outra opção, mas não uma outra opção por ser outra, mas uma outra opção qualificada, diferente, nós poderíamos ter um resultado diferente do que nós temos hoje. Ok. Estamos recebendo aqui o pré-candidato, o defensor Carlos Alberto, que é candidato ao Senado da República, pré-candidato pelo PRTB, e nós vamos para o primeiro break e voltamos já já com a pergunta de um seguidor que fez aqui ao pré-candidato. Então a gente vai para o break e volta já já com vocês para continuar com essa entrevista com o pré-candidato, o defensor Carlos Alberto. Até já. Manaus tem a tradição de receber bem seus turistas, assim como o Da Vinci Hotel. Com uma localização privilegiada, a poucos metros do maior shopping da cidade, e amplo espaço para eventos empresariais e social, o Da Vinci Hotel é sinônimo de conforto e bons serviços. Em Manaus, hospede-se no Da Vinci Hotel.
50 anos, a indústria amazonense está fortemente presente na vida da gente. Ela produz os sabores, a energia e a tecnologia que nos permite seguir e repetir a nossa rotina com mais praticidade e conforto. A indústria possibilita o sustento de 600 mil pessoas em nosso estado. É ela a responsável por 50% de toda a riqueza gerada no Amazonas. Saibam que é a indústria amazonense que mantém e administra o sistema Federação das Indústrias do Estado pelo SESI, SENAI e EL. A FIEAM defende os interesses da indústria. O SESI promove a educação, saúde e segurança do trabalhador. O SENAI oferece cursos profissionalizantes e tecnologia. O IEL promove o estágio, capacitação empresarial e inovação. Sistema FIEAM. Há mais de 60 anos contribuindo para o fortalecimento da indústria amazonense. De volta com o segundo bloco de 2018, ano da transformação, aqui na sua Rádio Baré, Jornal do Comércio e Amazon Play TV Digital. Recebendo hoje o pré-candidato ao Senado da República pelo estado do Amazonas, o defensor Carlos Alberto. Defensor, nós temos uma pergunta aqui do Breno Freitas. O senhor citou aí no fim do bloco anterior sobre o grupo político que domina a política aqui no estado do Amazonas aí há 30 anos. E ele quer saber como é que o senhor vai fazer para enfrentá-lo e se eles não estão cumprindo com o seu papel. Olha, a gente tem que dar a César o que é de César. Uma coisa é, nós já tivemos muita colaboração que foram realizadas por todos os representantes políticos que nós já temos aí. Alguns em maior qualidade, outros em menor quantidade. Então, é bastante variado. O que é fato é que nós estamos vivendo numa democracia. E a essência da democracia é a alternância. Não a alternância por si mesmo. Mas nós acabamos de ver, e nós temos visto de forma reiterada, um requentamento de políticas anteriores. E eu continuo dizendo, o que nós estamos precisando aqui no Amazonas de forma urgente não é de políticas governamentais, não é de políticas propagando-midiáticas. Nós precisamos efetivamente, aqui no nosso estado do Amazonas, de políticas públicas implementadas de forma planejada, séria e compromissadas. Eu falei sobre políticas de moradia. Vou falar mais um pouquinho sobre isso e vou adiantar outra. Nós não temos, aqui no estado do Amazonas, uma preocupação concreta sobre políticas de moradia. E isso tem traduzido problemas e consequências para todas as cidades, por conta da ausência de atendimento às populações. E as populações em si precisam de atendimento não só no fornecimento de moradias populares. Isso não é política pública de moradia. Para você ter uma ideia, por exemplo, o Viver Melhor ou Minha Casa, Minha Vida foi vendido como sendo uma panaceia na política de moradia. Não se trata nada mais nada menos do que uma política governamental nacional que excluiu qualquer política estadual e que não resolveu absolutamente nada. Inclusive agravou problemas. Eu tenho ações judiciais processando o Estado por conta do ocaso, da desgraça que é o Viver Melhor. Nós temos lá no Residencial Viver Melhor 1 e 2 no Santa Etelvina, 50 mil pessoas morando em condições horríveis, onde o Estado jogou elas por lá, presas em dívidas agora por sabe-se lá quanto tempo. O senhor acha que o Prosamin é um processo vitorioso? Atendeu a demanda dessa classe de baixa renda que não tinha onde morar? Eu, de novo, tenho que dar a César o que é de César. Pelo que nós acompanhamos o Programa Social e Ambiental dos Igarapé, nas suas primeira, segunda e terceira etapa, que foram realizadas ao longo de 10 anos, propiciaram uma mudança realmente muito brutal no nosso ideário aqui na capital, providenciando uma mudança social concreta. Existem problemas nele? Com certeza que existem. Hoje mesmo enfrentei alguns. As pessoas que vivem dentro dos apartamentos e prédios Prosamins não possuem sequer registro de imóvel dele, o que gera consequências com relação à própria regularidade deles. Uma outra situação são as políticas que foram empregadas posteriormente no governo Zé Melo, que deram ré nos processos de reparação, diminuindo os valores de indenizações, causando para as pessoas no Igarapé da Sharp, São Sebastião, Sesc, Bindá e Piada aqui no estado do Amazonas,
para um intento de fomento da nossa própria economia, para que nós pudéssemos nos soerguer de forma diferenciada com relação a todo o resto do Brasil. Por que isso? Porque nós somos amazonenses. Nós estamos no meio da Amazônia, que carrega uma responsabilidade mundial com a manutenção da floresta em pé. O interessante disso, Fred, é que só cobrar a responsabilidade da floresta em pé não é suficiente para poder botar comida na mesa dos nossos irmãos. A gente precisa efetivamente ter condições de que as pessoas possam trabalhar e viver com dignidade. Não é trabalhar e viver com um troco. Hoje, para a população, e assim, quando eu falo a população, eu falo para realmente a grande massa da população, que de acordo com o IBGE, 80% das pessoas que vivem abaixo de 2 salários mínimos aqui no estado. Isso está errado. Nós precisamos se preocupar com isso, porque hoje, quem se dedica a ir para o distrito industrial, tem o frescor da sua idade extraído para depois nunca mais ter acesso a absolutamente nada. E o senhor defende, então, uma alternativa... Só um minutinho, Fred, só para lembrar aqui aos nossos seguidores que o telefone, coloca aí, por favor, aí, Bia, 98415-2544. Esse telefone só funciona o WhatsApp, ele não recebe ligações. Então, se você quiser fazer alguma pergunta ao candidato, por gentileza, passe um WhatsApp neste número que nós vamos, então, formular a pergunta ao defensor Carlos Alberto, ao pré-candidato. Então, o senhor defende, então, que se busque uma alternativa econômica para o Estado, para não ficar nessa dependência dos incentivos da SUFRAMA, os incentivos das indústrias do PIN? Fred, analisa uma coisa comigo com toda a sinceridade. Se você fizer uma pesquisa concreta e séria na população, você vai verificar que o resultado traduzido diretamente a ela não é dos mais importantes. Eu não estou dizendo que é dispensável. Claro que não. Sou amazonense, entendo a necessidade extrema da manutenção da Zona Franca e entendo que os ataques recentes são perigosos e fulminam o nosso modo de vida. Só que a Zona Franca de Manaus está no ato das disposições constitucionais transitórias da nossa Constituição. Ou seja, está escrito lá que ele tem prazo para acabar. Eu não sei quantos representantes políticos que têm agido durante essas décadas atuando aqui no Estado, mas a minha vida não acaba quando a Zona Franca acabar. A vida dos meus irmãos, dos meus filhos, da população segue com ou sem Zona Franca. Então a política, as nossas matrizes econômicas deveriam ter sido trabalhadas de forma responsável e planejada já décadas atrás. Nós já ouvimos falar de terceiro ciclo, Zona Franca Verde, qualquer outra coisa que exija produção e fomento do setor primário. Mas como é que você vai dizer para o nosso amigo que trabalha no interior que a gente vai valorizar o setor primário se ele não tem como escoar a produção? Se ele não tem como regularizar as terras? Se nós estamos agora com a Eletrobras Amazonas Energia em processo de privatização e não tem garantia de mais ter programa Luz para Todos, como é que alguém vai ter condição de fazer produção se eu tenho ainda o entrave da BR-319 que fica sendo uma luta de puxa e estica somente para poder se ficar fazendo discussões que não avançam e traduzem para a população? Como eu disse, recentemente eu tive em Lábrea. E lá em Lábrea eu tive a possibilidade de ver a conexão simples e rápida que o Maitá tem para o resto do Brasil através da BR-319. Eu não consigo compreender por que ainda existe uma discussão sobre a necessidade ou não da 319 se ela já está aberta. Nós estamos, então, sendo estagnados e sufocados para que a gente não possa crescer. Então, isso ele respondeu, eu ia fazer a pergunta agora, o senhor tocou no assunto da Socorro Lima, que perguntou justamente sobre o BR-319, qual a sua posição em relação a isso. Então, acho que considero respondida a pergunta. Isso. Só fazer uma observação. De novo, devemos dar acesso ao que é de César. Nós não podemos pleitear a implementação de um direito fundamental, que é, no caso, a valorização e o fomento ao trabalho e a nossa economia, em detrimento exclusivo do meio ambiente. As discussões ambientais nos são essenciais. Só que isso não é desculpa para que nós estejamos isolados. Mas, candidato, o pré-candidato, essa estrada já foi construída há 30 anos atrás. Ela trafegou por muito tempo, ajudou muito no desenvolvimento da época áurea da Zona Franca de Manaus. Então, acho que o meio ambiente hoje, se tiver que ter algum dano, ele vai ser mínimo em relação ao que ocorreu há 30 anos atrás. Eu acho que tem alguma coisa no meio disso tudo aí que ninguém consegue explicar. A questão é a parábola do lobo e do cordeiro. Quando você tem argumento,
ele não adianta contra a força. E existe toda uma força conjuntural nacional contra o nosso desenvolvimento. E tomara esperar não conhecer pessoas que aqui no Amazonas ganhem com entrepostos que excluem a utilização de rodovias. Porque hoje a própria produção do distrito ou de qualquer outro comércio aqui no nosso estado vai depender de quê? De meios de escoamento extremamente caros, como avião, ou lentos, como barcos. O meio mais simples e de acesso geral ao nosso estado continua sendo fechado. E isso nos traz problemas, inclusive, com relação ao acesso à internet, que é horrível aqui no nosso estado. De acordo com dados do próprio IDG, a pior internet do Brasil é aqui. Fred. Com relação ao recurso do financiamento especial das campanhas, o senhor tem uma expectativa de fazer o que com esse recurso que será destinado à sua candidatura? Eu fico triste com essa pergunta, porque... É muito ou é pouco? Olha só. Eu fico muito triste com essa pergunta, porque é tipo você ir para uma corrida de Fórmula 1, o cara tá com a McLaren lá do lado, e a gente tem que disputar no patinete. Aí você diz, pô, então já entrou perdendo, né? O nosso amigo tá aí acompanhando, tá imaginando. Pô, entrou perdendo. Digo, não, eu tenho esperança de duas histórias, e elas não existem à toa. Uma delas é a história da lebre e da tartaruga. E existe muita lebre por aí que tá bem turbinadinha mesmo, sabendo que os recursos de campanha vão estar ajudando ela, os recursos eleitorais vão estar ajudando ela, mas vão acabar para deixar efetivo e concreto o trabalho aos 45 do segundo. Ou às vezes nem isso tem. A população não é boba, a população sabe o que é trabalho e o que é propaganda. E a outra é o trabalho que vem sendo feito dia após dia. Como eu digo, sou defensor. E estou buscando a política para continuar sendo defensor da mesma população que vem me pedindo socorro todo dia. E a outra história mesmo que me inspira com relação a isso é a história de Davi contra Golias. Golias era o imbatível que existia naquela época. Com todos os recursos que ele tinha, Davi matou ele com uma funda. Mas tudo bem, falar com esse ideário não é assim tão simples. Perseverança e o engajamento das lideranças que andam comigo e da própria população que espontaneamente vem procurando para isso, pode ser o diferencial. Hoje, nós não estamos tão longe com relação a isso. Um investimento que, se tiver, ainda que mínimo que seja, vai poder me ajudar, se puder, no transporte. As outras comunidades que pedem, já estão pedindo a minha presença e vão ajudar também no fomento do mecanismo mais importante, que é o mecanismo das mídias sociais, que permite democraticamente que qualquer pessoa possa conhecer as plataformas de qualquer candidato. Eu queria fazer uma pergunta aqui ao pré-candidato, justamente em cima disso que o senhor está colocando, que a preocupação hoje do Tribunal Superior Eleitoral, ele vem alertando isso em todos os sentidos, que são os fake news, são aquelas notícias que são plantadas que não são verdadeiras e cujo artigo 222 do Código Eleitoral Brasileiro é passivo até do cancelamento de uma eleição, caso haja um fomento, né, de notícias plantadas. Eu creio que o poder de fiscalização, tanto do Tribunal Superior como do Regional, vai ser muito forte nesse sentido. Eu torço para que seja. Eu torço para que seja, até porque a justiça vai ser a maior aliada nesse processo. De novo, o processo eleitoral colocado como está agora veio com a finalidade de tentar equalizar as diferenças. Sim. Eu te digo uma coisa com toda sinceridade. Se fosse 2 anos atrás, ou 4 anos atrás, que esse processo de insatisfação com o meio político tivesse acontecendo e esse desejo de ruptura com essa velha política tivesse acontecido mais atrás e não tão forte como agora, um pré-candidato como eu não teria condições de se viabilizar como candidato. Porque o poder econômico era muito forte naquele momento. Eu realmente torço e espero que os mecanismos de controle da justiça eleitoral sejam suficientes para poder fazer o quê? Baixar o teto dos gastos legais e ilegais nessas campanhas, permitindo com que, efetivamente, o trabalho e, efetivamente, as propostas sejam o diferencial nessa eleição.
Então, a responsabilidade, você, eleitor do Brasil, você sabe, então, que no próximo dia 7 de outubro, você tem que ter muito cuidado. Esse é o propósito deste programa, em apresentar candidatos de todas as faces, de todos os partidos, todas as origens, para que você possa realmente, na eleição, errar. Se errar, erre menos. Fred. Defensor, o senhor fala na defesa de uma nova matriz econômica para o estado do Amazonas, e o senhor coloca muito corretamente a situação dos defeitos que nós temos, principalmente com relação à infraestrutura hoje oferecida a quem busca produzir no interior do estado, né? O senhor, como senador, o senhor já tem algum tipo de proposta definida para esse tipo de atendimento dessa necessidade dessa população produtora do interior do estado? Aqui eu falo diretamente para que o nosso internet espectador, Fred, não que você não seja importante, não, mas acho que o pessoal ali precisa de ouvir isso com mais clareza. Isso tem relação com o que já viemos pontuando aqui ao longo da nossa conversa aqui. O fato entendo eu que o trabalho que realizo é de tentar viabilizar a implementação de políticas públicas. Falando de política pública referente a essas questões de matriz econômica, isso deve ser discutido com seriedade. E muita gente não compreende qual é a seriedade disso. Não é programa de governo. Esse é o grande erro que nós temos aqui no nosso Brasil. As pessoas entendem que um programa de governo é a solução dos problemas. Governos acabam, o Estado continua. Então eu preciso de ter programas de Estado que se propõem a resolver concretamente isso. E isso não se resolve assim. Isso não se resolve com grito, isso não se resolve com palanque, isso não se resolve com propaganda, isso não se resolve com televisão. Isso resolve com discussão interrelacionada dos atores envolvidos. E isso pode parecer complicado, mas eu vou lhe dizer uma coisa para quem está acompanhando. Discutir sobre uma implementação de uma matriz econômica, vamos imaginar sobre o nosso setor primário, que é essencial, porque o nosso caboclo é trabalhador, porque sem apoio de absolutamente ninguém, ele dá o jeito dele e ele produz. Eu vejo isso porque eu estou no meio das comunidades constantemente. O que acontece? Sem discussão efetiva de executivo com legislativo, nós não vamos ter condições. Então, não vai adiantar a implementação de políticas que vão se basear no mandato. Então, você precisa de ter interlocução concreta para que essa matriz seja implementada. E como é que você faz isso? Eu não consigo fazer isso da defensoria. Eu consigo brigar com efeito colateral. Eu consigo brigar com o resultado da ausência de políticas públicas. Mas o judiciário, que é para onde eu faço meus pedidos, por excelência, não pode ditá-las. Onde é que eu posso verificar essa discussão? Dentro da arena política. E é por isso que o Senado é a opção correta. Porque muitas pessoas não compreendem para que é o Senado. Quiçá, talvez alguns dos senadores que já tivemos, talvez não compreendam o seu papel. Porque o papel efetivo do senador é fazer o quê? Essa interlocução concreta e forte do governo federal com o executivo estadual e com o Estado. Então a discussão é de realmente alto nível para a discussão de políticas públicas. O senador, e é por isso que cada estado tem 3. Não interessa o tamanho dele, se ele é pequeno ou se ele é grande. Ele vai ter 3 efetivamente, porque essa discussão e implementação ela é importante. O peso da minha discussão como defensor, denunciando a ausência de atuação ou de políticas concretas que vão exigir uma movimentação do executivo da Assembleia, hoje como defensor, não é nada significado ao preço de que qualquer representante político possa ter, em especial no próprio Senado. Eu tenho uma pergunta aqui de um seguidor nosso. Eu vou fazer antes de chamar o comercial. Dá tempo de chamar o break? Depois? Então vamos lá. A gente vai para um break e a gente volta já já com vocês. Até mais. Manaus tem a tradição de receber bem seus turistas, assim como o Da Vinci Hotel. Com uma localização privilegiada, a poucos metros do maior shopping da cidade e amplo espaço para eventos empresariais e social, o Da Vinci Hotel é sinônimo de conforto e bons serviços. Em Manaus, hospede-se no Da Vinci Hotel. Há 50 anos, a indústria amazonense está fortemente presente na vida da gente. Ela produz os sabores, a energia e a tecnologia que nos permite seguir e repetir a nossa rotina com mais praticidade e conforto.
A indústria possibilita o sustento de 600 mil pessoas em nosso estado. É ela a responsável por 50% de toda a riqueza gerada no Amazonas. Saibam que é a indústria amazonense que mantém e administra o sistema Federação das Indústrias do Estado pelo SESI, SENAI e IEL. A FIEAM defende os interesses da indústria. O SESI promove a educação, saúde e segurança do trabalhador. O SENAI oferece cursos profissionalizantes e tecnologia. O IEL promove o estágio, capacitação empresarial e inovação. Sistema FIEAM. Há mais de 60 anos contribuindo para o fortalecimento da indústria amazonense. Estamos de volta aqui com o terceiro bloco do 2018, ano da transformação, porque mudar é preciso, este é o objetivo desse programa, e recebendo hoje aqui o pré-candidato, o defensor Carlos Alberto, que está aqui mostrando por que ele coloca o nome dele para representar você, amazonense, no Senado da República, nas eleições agora do próximo dia 7 de outubro. Eu estou recebendo aqui, candidato, ou pré-candidato, uma pergunta do Silvio Cristiano. Ele gostaria de saber do senhor se o senhor vai concluir a demanda do processo contra a CEMED em favor das merendeiras e serviços gerais escolares. A boa pergunta dele é o seguinte: existe uma quantidade enorme de demandas que eu atendo hoje. Para você ter uma ideia, Fred, que é... Ele é líder das merendeiras escolares. Existe uma demanda enorme de demandas que me procuram. Para você ter uma ideia, o número atualizado eu não sei porque ele aumenta todo dia. Mas eu tenho hoje em andamento em torno de 1.400 demandas de natureza coletiva. Eu não tenho 1.400 pessoas para atender, tenho 1.400 causas que nem essa. Que multiplicado isso pelo número, chega um número incalculável. É incalculável. Para algumas das demandas que eu atendo, por acaso, já beneficiaram a população inteira do estado. Para teres uma ideia, uma das demandas foi feita em conjunto com 8 órgãos de defesa do consumidor, que é responsável por nós não termos bandeira tarifária aqui. A inexistência de pagamento de cobrança de bandeiras tarifárias é uma ação feita em conjunto entre a minha unidade e várias outras unidades, inclusive a MPF, que fez com que aqui nossos 4 milhões de consumidores não paguem tarifa de energia. E a pergunta dele é muito importante porque 1.400 causas em andamento, elas não começam de agora. Demandas de natureza coletiva são demandas que precisam de uma solução em concreto. Existem demandas minhas que eu recebo no mês passado e consigo resolver de imediato. Outras demandas iniciaram em 2009 e eu ainda não consegui terminar, porque processos judiciais são mais lentos, as interlocuções são mais dificultosas. Uma delas, por exemplo, se fala sobre o concurso da Polícia Civil. Agora, esses quase 300 que agora conseguiram se formar no curso de formação são um produto de uma ação civil pública minha proposta em 2009, cujo trânsito em julgado só aconteceu agora em 2017. Essas e várias outras demandas acontecem. A defensoria ela é unidivisível, então o fato de me afastar da defensoria, porque eu vou ser obrigado a me afastar dia 7 de julho, não vai implicar em paralisação, solução de continuidade de qualquer demanda nossa. Até porque a defensoria pública tem uma preocupação severa com isso, o defensor Rafael Barbosa, meu amigo, tem uma preocupação severa com a qualidade da defensoria, já temos um substituto que vai ficar no meu lugar nesses 13 meses que eu me afastarei, e tem uma preocupação concreta das demandas continuarem, porque, de novo, isso seria um contrassenso no meu próprio agir. Eu estou buscando a política para ampliar a solução das demandas e não para esquecê-las. É justamente porque eu encontro nessas demandas entraves que eu tive que buscar uma outra arena onde eu possa discutir de forma muito mais ampla. Porque cheguei à conclusão que em vez de pedir para o intermediário, é muito mais simples. Então, compreendendo que existem irregularidades ou injustiças, assumir justamente os postos onde eu possa tentar fazer mudanças em concreto. A situação das merendeiras é muito complicada. Houve um problema do município de desatenção e irresponsabilidade com relação a milhares de merendeiras, onde o poder público pegou e ficou durante 4 meses com merendeiras trabalhando de graça. Pessoas que iam a pé
por quilômetros trabalhar. As respostas da municipalidade chegaram semana passada. O processo continua em andamento, assim como todas as demandas que temos em andamento. E, se Deus me permitir, e se no Senado estiver, vou ter condições de forma muito mais concreta e contundente de buscar soluções a esses problemas, assim como de diversas outras demandas que se encontram esperando respostas políticas que nós não temos conclusão até o presente momento. Fred. O senhor lançou a sua pré-candidatura ao Senado, aqui argumentando a defesa de que somente no Congresso Nacional, especificamente no Senado, conseguiria ter a interlocução necessária para as demandas que o senhor sente, que o senhor percebe a necessidade de atendê-las. Eu queria que o senhor detalhasse um pouco mais por que em nível estadual, no caso na Assembleia Legislativa, o senhor não teria condições de, vamos dizer assim, de exercer plenamente o seu mandato legislativo em termos de resultado daquilo que seria a expectativa de um eleitor que busca a transformação, que busca um novo? Excelente pergunta. Primeiro, uma correção. Deixa eu chegar aqui mais aqui perto. Primeiro, uma correção. Não é no Congresso, é do Congresso. Eu vou falar só um pouquinho complicado, eu sei que tem gente que vai puxar minha orelha, mas o senador é para ser um ombudsman do Estado. Agora, traduzindo, o senador é para ser aquele elemento que gravita em volta do Estado e diz: eu defendo o Estado e eu não concordo com os rumos como estão andando. O senador, ele não está sentado lá no Congresso para poder ficar discutindo política ou questões referentes ao cenário nacional só. Ele é aquele que vai olhar para o Estado e dizer: não estou concordando com o rumo que eles estão indo. Ele é um fiscalizador e um dos mais poderosos fiscalizadores que nós temos. Porque o papel do legislativo é fiscalizar. E o senador, majoritário como tem condição de estabelecer esses pontos de vista de uma forma muito mais contundente, sem depender de qualquer outra interlocução para isso. Hoje, como defensor, se uma demanda injusta chega a mim, se uma ilegalidade chega a mim, e eu entendo que eu tenho que defendê-la, eu sou subordinado ao tribunal da minha consciência e à Constituição. Ponto. Eu não preciso pedir autorização do defensor geral porque eu sou independente funcional. Eu não preciso pedir voto dos meus 100 colegas defensores para eu entrar com uma ação civil pública para poder defendê-los. E olha que nós temos demandas, às vezes, extremamente delicadas. Como um parlamentar, por exemplo, como um parlamentar estadual na Assembleia, se uma demanda semelhante me chegar, o máximo que eu posso fazer é uma audiência pública. E para fazer uma audiência ainda precisa de autorização de um número mínimo de parlamentares. E se ainda assim eu entendo que uma injustiça ocorrer, o máximo que eu poderia fazer seria fazer ofícios ou requerimentos diretamente ao Executivo. Hoje eu não tenho isso. Hoje eu não preciso disso. Então, qual é o sentido que eu terei na Defensoria, onde eu tenho todos esses instrumentos para agir, e digo que esses instrumentos aí não são suficientes para ditar políticas públicas, vou caminhar para o Legislativo Estadual, onde eu vou ter que pleitear isso do chefe do Executivo. Eu entendo como sendo incoerente. Então, eu acredito que no Senado eu tenho condições muito mais concretas de exercer os poderes de fiscalização que já exerço hoje na Defensoria. O senhor colocou aí, doutor Carlos, justamente o poder que um senador da República pode colocar as questões, tanto estaduais como nacionais. E em cima da pergunta que o Fred lhe fez, por que não ser um deputado estadual em vez de ser um senador da República, o que a gente vê, principalmente aqui no estado do Amazonas, por exemplo, nós tivemos aí 2 ou 3 motivos este ano para aberturas de CPIs, tanto no Legislativo Municipal como no Legislativo Estadual. E nós observamos que os números para assinar para a instalação de uma CPI não foram suficientes. E na política brasileira isso ocorre muito, né? O Legislativo, ele confunde o seu papel, né? Ou ele não sabe qual é o papel, por que ele está sentado naquela cadeira. Eu queria uma avaliação sua, já que o senhor se predispõe a representar o povo amazonense no Senado da República, sobre essa colocação que faço. Concordo. Pronto.
A questão tá certo mesmo. Mas vamos falar assim, realmente eu tenho percebido isso. Eu não sou defensor de hoje, eu também não sou cidadão de agora. E qualquer pessoa pode observar isso. Mas é muito chocante quando nós chegamos em algumas das nossas casas legislativas. E olha, eu não falo só daqui do Amazonas não, tá? Porque como defensor eu tive a oportunidade de andar por diversos outros estados e analisar também a própria realidade. E é muito comum encontrar quem esteja no legislativo, bora falar só de legislativo por enquanto, sim, e não compreenda o seu papel. Tem demais de pessoas que não compreendem isso. Tanto é que nós vemos e vamos ver nas propagandas eleitorais aqueles que se propõem. Olha, eu vou fazer tal coisa, eu vou construir tal rua, eu vou prometer a creche, o hospital. Só quem pode fazer isso é o governador, é o prefeito, é o executivo. Eles não podem fazer. E aí acontece de uma forma muito cíclica que em tudo quanto é lugar do nosso estado, do nosso Brasil, os legislativos acabam virando um local onde a população, pela própria não compreensão dos seus representantes, indo fazer os pedidos que depois eles vão estar levando ao executivo. E o grande problema nisso é que, de forma geral, na maioria dos estados e municípios, os legislativos se comportam como sendo uma casa onde chancela qualquer um dos caprichos do executivo. Aqui no Amazonas não era muito diferente na Assembleia Legislativa do Estado até abril do ano passado. E foi assim durante décadas. E foi tanto assim durante décadas a nossa Casa Legislativa Estadual que quando um dia, num passado, ousou desobedecer o Executivo, chegou a ser manietada pelas tropas da Polícia Militar num passado não muito recente, que é bem sempre importante lembrar aqui. Vamos lá, Fred Novaes. Com relação à sua atuação no interior, o senhor já disse que o senhor, como defensor, o senhor tem já o acesso ao interior do estado. Mas durante o período que o senhor se licenciar da atividade como defensor, como é que o senhor pretende fazer a sua atuação, a sua base de atuação? O senhor tem alguma área que esteja mais ligada ao seu relacionamento? O senhor já pensa nessa questão? Não, isso é tudo muito novo para mim. Eu tenho tentado pegar o apoio de quem já tem um pouco mais de escola e experiência nisso. Você não me perguntou, mas eu vou dar uma de enxerida e vou falar. Mas o meu partido, o PRTB, já declarou apoio ao PSC. E nessa legenda do PSC, o presidente regional é o meu amigo Wilson Lima, que é pré-candidato ao governo. E nós vamos tentar juntar as nossas escovas. Então a gente vai juntar nossos paninhos, que os dele também não são tão maiores como o nosso, mas a gente tem condição de, juntando não só o nosso trabalho, ele tem um trabalho que eu reconheço como sendo de muita expressão e de muita credibilidade, poder estar caminhando junto com ele, e com isso as nossas dificuldades logísticas, que vão ser enormes, a gente vai tentar minorar. Por que dificuldade logística? Porque como a gente não é conectado por estrada, não é só pegar um carro e sair passeando para poder chegar nos municípios do interior e conversar com a população que tanto nos pede. Até porque, mesmo que fosse conectado por estrada, nem toda a estrada é razoável de se andar. E a outra questão é que muitos dos municípios ou vou precisar de barco ou eu vou precisar de avião para poder se deslocar a todos. Nós não temos condições de fazer campanha milionária. Vamos depender da colaboração de todas as pessoas possíveis para tanto, e estamos estudando inclusive os mecanismos da vaquinha virtual para tanto, para ver se ela vai redundar nos esforços necessários. Quantos municípios daqueles que compõem o estado do Amazonas o seu partido PRTB está organizado? Nós estamos em 19 diretórios no interior. Mas o fato de estar em 19 diretórios implica no conhecimento de cada um deles, da realidade deles, para saber como é que está a corpulência nossa no interior. Foi o Leonardo da Vinci que falou que a gente deve conhecer-nos a nós mesmos antes de qualquer coisa. E eu conheço as nossas limitações e o fato de que temos muito trabalho ainda a ser feito. Eu quero lembrar, Fred, com a sua licença aí um pouquinho, na próxima quarta-feira é dia de Jogo do Brasil, mas nós estamos confirmados aqui a presença, você acabou de falar do Wilson Lima, né? Ele deve vir aqui, já está agendado com a gente. Nós vamos só confirmar isso e informaremos oportunamente. Às 16 horas da próxima quarta-feira, o Wilson Lima, que é candidato ao governo, vai estar aqui em 2018, o ano da transformação. Fred. Olha, essa questão, acho que é uma dúvida que paira não só na minha cabeça, mas acredito que em muita gente que hoje analisa o cenário político, principalmente quando você está de fora, você não está dentro de uma legenda, é como você vai lutar, por exemplo, para vencer esse desalento eleitoral. Essas pessoas que estão, vamos dizer assim,
de tal forma tão decepcionadas com o cenário desenhado a elas, que hoje não conseguem enxergar nada além do que o mesmo, né? Mesmo havendo diferenças, havendo toda uma situação. Mas como no teu caso específico, na tua defesa da tua candidatura, como é que tu vai falar como se tu estivesse direcionando agora a esse eleitor desalentado que por acaso está nos assistindo, que eu acredito que não seja o perfil da nossa audiência, mas de qualquer forma é sempre pertinente. Eu quero até complementar a pergunta do Fred. O senhor citou aí no início do programa os 52% de pessoas que deixaram de votar no estado de Tocantins, né? E eu, como cidadão, eu sou radicalmente contra o voto branco e o voto nulo. Acho que isso não resolve o problema. Quando há omissão, você está carimbando o passaporte para aqueles que venham possam errar cada vez mais. Então, estou complementando a pergunta do Fred, justamente em cima desse percentual altíssimo da omissão do eleitor brasileiro. Fred, eu vou falar aqui para a Câmara agora, até porque tem que ser olho no olho mesmo. Eu tenho enfrentado essa situação. Nas redes sociais, para quem tiver curiosidade de ver, até porque estão aí para acesso para todo mundo, você pode achar aí Carlos Almeida Filho, ou então Defensor Carlos Almeida Filho. Você pode achar tanto no Facebook quanto no Instagram. Eu tenho recebido poucas, graças a Deus, poucas críticas de pessoas me reclamando pela entrada no cenário político. Os comentários são: vamos perder um defensor para a política. Um outro comentário era por isso que trabalhava tanto, porque queria ser político. Aí um outro diz: já vi que queria se dar bem, por isso que entrar na política. Bora responder cada um dos três. Mas antes de responder cada um dos três, isso demonstra só uma coisa: os maus políticos conseguiram transformar a política nessa coisa que ninguém mais tem estômago para aguentar. Hoje, no Brasil, dizer, tá aí, eu vou me declarar político, significou, com todo o respeito, tá aí, eu vou querer me dar bem. E a população não aceita isso. A população não aceita isso. Ninguém está cansado de ver. Porque os exemplos aparecem no jornal local, nacional, quanto lugar, de políticos recebendo quantidades incalculáveis de dinheiro. De 52 milhões de reais achado no apartamento do fulano de tal. Pessoas respondendo por processo de corrupção. Maus caminhos andando aqui no estado. A saúde pública andando para onde que está. Ninguém mais tolera isso. Mas aí eu respondo a pergunta para todo mundo. Eu estou dando a cara a tapa para começar. Eu tenho um histórico de trabalho que não é de hoje. Então, eu acredito que isso seja suficiente para poder dar a garantia ou o aval de que trabalho sério já foi feito durante esses anos inteiros. E que não tem por que ser diferente daqui para frente. Se quisesse me dar bem, Fred, continuava defensor e somente defensor. A defensoria é uma instituição que me oferece garantias inigualáveis. Eu sou inamovível, eu sou independente e funcional, tenho um salário bom, graças a Deus, está no site da Defensoria para você ver. A Defensoria me dá direito de licença para paternidade que eu não tirei, meu filho nasceu, eu não tirei, que me dá direito de licença para cumprir o meu mestrado que eu tive que fazer aos troncos e barrancos e concluir hoje, que me dá férias de 60 dias que há 10 anos eu não gozo. Eu trabalho há 10 anos consecutivos sem parar. Porque eu sempre compreendi uma coisa muito simples. Se eu paro de atender as populações que eu preciso atender, essas populações sofrem problemas. Olha só o caso da pergunta das merendeiras preocupados. A angústia já vem, porque as pessoas estão ressentidas de achar que efetivamente segura aquela bandeira. E eu não faço isso de agora. Eu entendo que devo ir ao cenário político e espero servir como exemplo para isso, porque o cenário político chama quem efetivamente queira mudar o cenário como está. Eu seria um covarde, essa é a palavra, se quisesse ficar na segurança e na cobertura da Defensoria Pública e não me propondo a desafiar toda essa crítica com relação ao cenário político. Eu não tenho nada a temer. Eu nunca fugi de briga. Eu, por um acaso, sou conhecido por encarar qualquer briga que ninguém encarou. Nunca fugi de briga e sempre procurei dar o meu sangue para conseguir vencê-las, de forma coerente, porque eu acho que essa fórmula nós vamos levar. E eu acho que com esse exemplo e com esse trabalho, eu posso talvez não mudar a consciência de todos, porque Cristo, que veio para a terra pregando o amor, também sofreu a crítica de pessoas que realmente não queriam se incorporar a essa política que nós devemos ter hoje. Ok, estamos chegando já ao final
da edição de hoje, de 2018, o ano da transformação, porque mudar é preciso. Recebendo aqui o defensor pré-candidato Carlos Alberto, que é pré-candidato ao Senado da República pelo estado do Amazonas. E eu vou deixar aí 2 minutos finais aí para o senhor se dirigir lá à lente das nossas câmeras e fazer as suas considerações finais. Aos nossos internet espectadores e todos os demais que estiverem aqui acompanhando, puderem compartilhar essa nossa entrevista, agradeço a oportunidade de estarem dispondo do seu tempo precioso para poder observar e se inteirar a respeito do nosso cenário político, e peço efetivamente a sua confiança e as suas críticas, efetivamente, num processo que não interessa só a mim, interessa a você também. Jamais abandonei nenhuma briga que me foi procurada. E não é agora, no ano onde a nossa nação e o nosso estado mais precisa de pessoas que tenham coragem de levar à frente os pleitos de uma população cansada de sofrer, que vou me entregar à facilidade de fugir desse processo. O processo eleitoral não é um local para se dar bem. O cenário político não é um local para ficar reconfortável. É um local de luta onde nós devemos fazer a verdadeira modificação da nossa vida. Do jeito que tá, não dá. É por isso que eu não consigo ficar calmo e quieto analisando do conforto do meu cargo o cenário político como está. Saio desse conforto para tentar fazer com você que está acompanhando a ruptura desse processo que nós encontramos hoje. E, se possível, com a tua colaboração e de todos os seus amigos, possamos um dia conseguir mudar. E eu espero que seja esse ano. Muito obrigado. Fred, seu final aí. Não, agradeço a participação do defensor, muito útil o debate, as colocações, e esperamos agora o próximo programa para que realmente nesse ano de 2018, o ano da transformação, a gente possa oferecer aos eleitores aí cada vez mais debates desse nível, para que possam realmente reforçar o seu arsenal de informações para que no dia das eleições possam usar a sua arma, que é o seu voto, da melhor maneira possível, com consciência política e certeza daquilo que estão fazendo. Ok. Jornal do Comércio, Rádio Baré e Amazon Play TV Digital, realizando este programa, como o próprio Fred disse, para que você possa assimilar com mais facilidade todos aqueles que vêm aqui colocar suas propostas e que vão representá-lo, né? No caso do Senado da República, nos próximos 8 anos, e os demais cargos das eleições de 2018 nos próximos 4 anos. Eu quero agradecer a presença aqui, então, do pré-candidato, o defensor Carlos Alberto, como ele gosta de ser chamado, e dizer que estamos aqui abertos, depois que passar aí a convenção, que o senhor já for um candidato efetivo, devidamente homologado pelo seu partido, esperamos tê-lo novamente aqui para continuar esse debate nas eleições de 2018. Ok? Ok, muito obrigado pelo convite e conto com o apoio de todos. Ok. Foi mais um programa 2018, ano da transformação, porque mudar é preciso. Eu quero lembrá-lo que hoje às 20 horas, Amazon Play TV Digital presta uma homenagem ao José dos Santos Azevedo, que hoje subiu ao céu. Eu tive a oportunidade de realizar agora no final do ano passado, quando o programa Todos pela Amazônia era exibido pela Rede Mascate, de fazer um programa com o José Azevedo, onde nós pudemos contar um pouquinho da história. É um programa emocionante, onde ele faz as suas colocações como brasileiro, embora tenha nascido lá em Portugal, mas o verde e amarelo fazia parte do coração dele, e o depoimento de colaboradores, funcionários da rede do Grupo TV Lar, que externaram suas palavras ao então José dos Santos Azevedo. Eu acho que isso foi uma oportunidade que eu tive, sem ter o prenúncio de nada, que infelizmente o levou aqui do nosso convívio. Então hoje às 20 horas, aqui na Amazon Play TV Digital, assista esse programa que eu realizei em outubro do ano passado, lá na TV Mascate. Muito obrigado pela sua audiência, obrigado por nos seguir, compartilhe este programa, porque de vez em quando veja, reveja, não só do defensor Carlos Alberto, mas de todos aqueles que aqui vão estar
durante essa caminhada até as eleições do próximo dia 7 de outubro. E aí você vai poder firmar seu pensamento e seu voto na próxima eleição. Muito obrigado, um abraço e até quarta.